A gente vê muitas promessas incríveis surgindo aí na Premier League, na Bundesliga, na Série A italiana, mas esse cara, né, não joga numa das principais grandes ligas aí, mas ele vem se destacando como uma das maiores promessas a nível internacional nos dias de hoje. Já tem vários clubes gigantes de olho no cara, e ele vem sendo considerado por alguns aí, ó, talvez até concorde, como o melhor jogador jovem fora das 5 grandes ligas, né? A gente tá falando de Dominik Szoboszlai. O nome dele é meio complexo, né? Tá aparecendo aqui, ó. Ó, é difícil de falar, velho, mas enfim. Quem é ele e por que já tem vários times gigantes da Europa de olho no cara? Por falar em nome difícil, né? Olha só, velho. O Szoboszlai nasceu na cidade de... Eu não vou me atrever a falar esse nome aqui, né? Mas nasceu nesse lugar aí que fica a uns 65 quilômetros da capital da Hungria, Budapeste. Então sim, ele é húngaro, beleza? E desde os 6 anos de idade, ele já começou a jogar futebol lá no time chamado Fehérvár, da cidade onde ele morava, né? Então, assim, desde muito pequeno já envolvido com a bola, jogando lá nas categorias de base. E ainda na juventude ele rodou por vários clubes ali da Hungria, até chegar no Liefering da Áustria em 2016. Esse Liefering, ele tem mais de 70 anos de história, mas atualmente ele atua como um clube satélite do RB Salzburg, né, do time da Red Bull lá na Áustria. É como se fosse um time B do Salzburg, um lugar onde os jovens vão para jogar, ganhar experiência, e os que se destacam aí sim são puxados pro time principal do RB Salzburg. A gente já fala mais disso, mas como é que o guri nasceu na Hungria, jogava nos times húngaros nas categorias de base e foi parar na Áustria, né? A questão é que o pai do Szoboszlai foi um jogador de futebol, não de muito sucesso, mas jogou bola, né? E aí ele conhecia profundamente como é que funcionavam os clubes húngaros, e ele não acreditava que a formação de jovens atletas na Hungria era o suficiente pro filho dele. Então ele resolveu treinar o filho dele por conta própria e acabou levando o Szoboszlai para a Áustria, né? Inclusive os dois países fazem fronteira, Hungria e Áustria, e o próprio Szoboszlai declarou que ele, o pai, né, exige muito mais de mim do que todos os outros. Então, talvez esse ímpeto do pai dele de falar, não, o que estão dando de tratamento pro meu filho aqui não é o suficiente, eu vou treinar ele mesmo, eu quero algo maior pro meu filho. Talvez tenha sido isso que empurrou a carreira do Szoboszlai no começo. Mas beleza, uma temporada depois de chegar lá no Liefering da Áustria, ele fez a sua estreia pelos profissionais com apenas 16 anos na temporada 2017-2018. Naquela temporada, o Szoboszlai já começou a se destacar, jogando principalmente por esse Liefering, que atuava ali na segunda divisão da Áustria, mas também participando de jogos pelo Sub-19 do RB Salzburg e até fazendo uma partida pelo RB Salzburg do time profissional. Ou seja, é como se na mesma temporada ele tivesse jogado em 3 times diferentes, mas na real os 3 times, quem manda é o RB Salzburg, entendeu? Os números dele pra alguém que tinha acabado de subir pro profissional já começaram a chamar a atenção, né? Ele meteu 11 gols e deu 13 assistências em 40 jogos, sempre jogando no meio campo, às vezes variando as posições ali, mas com uma tendência de cair mais pra meia esquerda, pra ponta esquerda. Aí na temporada seguinte, a chave começou a virar na carreira do Szoboszlai. Ele foi integrado aos profissionais do RB Salzburg de forma definitiva, ainda que tenha feito em 9 jogos por aquele time B lá, o tal do Liefering, e com 11 gols e 10 assistências na temporada, somando tudo, né, a participação pelo time A, pelo time B, ele acabou aí começando a se destacar mais e se consolidando como um jogador do plantel principal do RB Salzburg, né? Mas agora que vem a parte mais da hora da história dele. Nesse período aí, o técnico do RB Salzburg não se dava muito bem com o Szoboszlai, achava que a atitude dele não era a das mais profissionais, né? Dentro de campo não era o mais esforçado, e começaram a rolar alguns atritos entre os dois, e isso se deu aí e se manteve até o meio da temporada 19-20. Foi aí que a carreira dele deslanchou de vez. Primeiro ele parou de jogar por aquele time B lá, o Liefering. Então, né, se consolidou como um jogador profissional do time A em que ele jogava, perfeito. Só que na metade da temporada inicial, ele era mais um jogador que saía do banco, sacou? Um jogador que participava sempre, mas que não era aquele titular. Veio a parada da Liga Austríaca para o coronavírus, né? Lembra quando o futebol parou ali 2, 3 meses em algumas ligas? Parou aquele período e na volta
aí o Szoboszlai virou Jiraiya mesmo, virou titular absoluto a carreira do cara, velho. Assim, foi de foguete pra cima e virou da água pro vinho, assim, instantaneamente. Só pra vocês terem uma ideia, ó, pega aqui, ó, tempo antes do Corona, beleza? Naquela temporada, ele tinha 2 gols e 4 assistências em 17 jogos, ou seja, participou diretamente de 6 gols em 17 jogos, tranquilo? Aqui, ó, é depois da paralisação do Corona. Ele engrenou uma sequência de 7 gols e 10 assistências em 10 jogos. Ou seja, ele participou diretamente de quase 2 gols por partida na volta do coronavírus. Mas o que fez esse cara assim magicamente se transformar, velho? Uma pandemia mundial transformou o cara? Sim, eu já conto porque o motivo é fantástico, né? Mas esses últimos 10 jogos da temporada, ele destruiu tanto, cara, tanto, que mesmo ele tendo feito apenas 10 jogos num nível absurdo, né? Lembra que no primeira metade da temporada ele não tinha jogado tanta bola? Ele foi eleito o melhor jogador da Liga Austríaca. O que aconteceu então, né? Na paralisação do coronavírus, o Szoboszlai tava lá em casa, lá na casa dele, talvez com o pai dele trocando uma ideia, pô, minha carreira não tá decolando, papapá. Quando ele contratou um treinador particular para ajudar ele. O nome do cara é Shane Tussup, um americano, que ajudou o Szoboszlai não só a transformar o físico dele, então treinar ali para fisicamente ele ser um jogador mais forte, mais robusto, mas também ajudou a moldar a parte mental do cara, tornando ele um jogador mais equilibrado, mais inteligente dentro do campo e mais dedicado também à sua profissão. E parece que o efeito desse treinador pessoal no Szoboszlai foi uma parada inacreditável, porque a gente já viu que deu muito certo. Então lá no RB Salzburg ele já conquistou 2 Copas da Áustria, 3 campeonatos austríacos, e ele também chamou a atenção recentemente por 2 outros motivos, né? O primeiro dele é que cada vez que esse cara dá um chute de fora da área, viraliza, tá ligado? Os gols que ele faz de falta são uma coisa, assim, incrível, né? Direto fica rolando no Twitter, olha o gol do Szoboszlai, olha como é que ele fez e tal, porque ele tem uma batida muito seca na bola, mano, uma batida com efeito que a bola sobe e cai rapidamente, com muita força. Às vezes lembra aquelas cobranças primorosas do Cristiano Ronaldo lá, do começo e do meio da carreira dele, né? Então, assim, ele tem um fator viral muito grande, né? Tá sempre no Twitter os gols dele rolando lá. E outro fator também é a participação dele pela seleção da Hungria, que é o país do cara. Ele foi convocado pela primeira vez antes de completar 17 anos, então imagina tu ser convocado pra seleção do teu país com 16 anos, irmão. É uma coisa muito louca, né? Ele acabou não jogando naquela oportunidade e entre a convocação primeira dele e a estreia dele, ele acabou participando em categorias de base da Hungria, né? E capitaneou o seu time ali, sub-17, na Eurocopa da categoria em 2017, depois capitaneou o time sub-19 na Eurocopa da categoria em 2019 e no mesmo ano, lá pela metade de 2019, ele fez a sua estreia no time profissional principal, na seleção principal da Hungria, nas eliminatórias para Euro 2020. No segundo jogo dele pela seleção, ele já marcou o primeiro gol, mas o momento assim que realmente fez ele viralizar novamente foi nos playoffs de classificação para a Eurocopa, certo? A Hungria jogava contra a Islândia e perdia de 1-0 até o finalzinho. Empataram e aos 46 do segundo tempo, Szoboszlai pega a bola, carrega pelo meio do campo, chega na frente da área e mete um balaço que entra no cantinho. É a consolidação da virada da Hungria para cima da Islândia, um gol que selou a classificação da Hungria para a Eurocopa de 2020, que agora vai ser jogada em 2021, né? E ele decidiu o bagulho aí com apenas 20 anos, né? Ele tem algumas características bem definidas, então é um cara que dribla muito fácil, tem a capacidade de sair driblando, fazendo fila no meio dos adversários. Um moleque liso mesmo, né? Sabe carregar a bola bem, além dessa característica também de chutar dele, que é impressionante, as batidas dele de falta são incríveis, né? Ele tem uma batida seca com muito efeito, né? A capacidade dele de meter a bola na gaveta cobrando uma falta assim de longe é incrível, né? E por essas características, muitas vezes ele vem sendo considerado aí um cara com atributos similares ao Cristiano Ronaldo, né? Guardadas as devidas proporções, calma, torcedores, mas tipo um cara que pega a bola na ponta esquerda, na meia esquerda, cai pra dentro e tem muita potência física e muita técnica pra criar jogadas e pra finalizar ele mesmo. E por falar em Cristiano Ronaldo, é da hora que o Szoboszlai deu uma entrevista dizendo que o CR7,
O Toni Kroos e o Neymar são os 3 jogadores que ele considera como referências, que ele tenta olhar os caras jogando pra aprender a incorporar no jogo dele mesmo, e ele declarou especificamente que gostaria de jogar com o Neymar e disse que eles se entenderiam muito bem em campo. Acompanhando as notícias, não tem nenhuma indicação de que o PSG vai comprar o Szoboszlai, mas ele pode acabar parando em outro clube grande, gigante da Europa. Em breve, o próprio técnico do RB Salzburg declarou que ficaria surpreso se o Szoboszlai ficasse no clube até depois do inverno, sendo que o inverno na Europa é agora final de ano, né, dezembro de 2020, janeiro de 2021, que é bem quando abre a janela de transferências, então ele poderia sair. O Arsenal pinta como um dos grandes interessados no Szoboszlai e o próprio RB Leipzig, pela relação ali empresarial que os dois clubes têm, né, os dois clubes são controlados pela Red Bull, poderia levar o cara também, e o Szoboszlai já garantiu aí, pelo menos em entrevistas, pelo menos falando assim pro público, né, que dinheiro pra ele não tem nenhuma importância, que o grande lance pra ele é poder jogar, né, então, pela declaração dele, deu a entender que, tipo, digamos que ele tem que escolher entre 2 clubes, por exemplo, um é o Arsenal, onde ele pode ter um pouco mais de dificuldade de entrar no time titular, porque já tem jogadores consolidados, já tem grandes nomes, e o outro, digamos que é o Leverkusen, na Alemanha, né, onde ele provavelmente já chegaria para ser titular. É possível que numa situação dessa, ele acabe escolhendo o Leverkusen, para ter o tempo de adaptação numa liga maior, num clube aí mais forte, né, e jogar, tá sempre jogando, não pegar banco, e aí sim se desenvolver e depois futuramente ir parar num clube gigante, num clube maior. É possível que ele pegue um caminho intermediário, sacou? Em vez de ir direto pro Arsenal, por exemplo, para num clube mediano ali, um pouquinho menor, um pouquinho menos forte, e aí sim depois pula para um gigante. Ele próprio declarou assim, né? É uma grande honra estar ligado a clubes gigantes como Juventus, Bayern ou Arsenal, mas nessa fase da minha carreira me concentro apenas em minhas funções e no meu desenvolvimento no Salzburg. Eu duvido que um jovem tão talentoso como ele não esteja pensando já em ir para um clube maior, mas parece que é um cara meio pé no chão, e isso pra mim é muito importante, porque jogador talentoso, tem muitos, né, mas jogador que consegue aliar o seu talento a uma parte mental bem consolidada, maturidade, não é tão fácil de encontrar. É uma coisa que a gente elogiou bastante no vídeo de quem é o Camavinga, que tá passando por aí também, que é um jovem que desde pequeno parece ser muito maduro, e o Szoboszlai, pelo menos nessas declarações aí, pareceu ser um cara bastante pés no chão também. No momento, ele está avaliado em 25 milhões de euros pelo site Transfer Market, que é um site especializado em fazer avaliação de jogadores, que curiosamente é o mesmo valor da cláusula de rescisão dele, né? Então parece que tá tudo certo. E sem dúvidas é uma das maiores promessas do futebol mundial hoje em dia, né? E considerado aí o melhor jovem fora das grandes ligas. O que você achou do Szoboszlai? Onde que ele cairia bem? Qual deveria ser o próximo passo na carreira dele? E na sua opinião, ele vinga ou não vinga? Eu tenho feito isso em outros vídeos também, então vou continuar aqui, beleza? Numa escala assim, onde o cara vinga, né, vira um grande jogador, ou ele vira assim um cara que flopa, que vai acabar passando por vários clubes sem ter muito sucesso, eu botaria ele de 0 a 10 bem pra cima, lá pra uma nota 8, assim, acho que ele tem potencial, cara. Se tiver a cabeça certa, o talento tá ali, né, se vê claramente, é só ver os lances do cara, o talento ele tem que saber consolidar isso numa carreira poderosa, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, não esquece de deixar o gostei na saída, que ajuda a divulgar o vídeo, a série e o canal pra mais gente. E a gente vai ficando por aqui. Também pode deixar nos comentários quem que deve ser o próximo garoto, o próximo jovem promessa, o próximo cara que vai explodir pra gente abordar aqui a vida e a carreira do cara no quadro Quem é Ele, né? É mais ou menos assim que eu venho chamando esse quadro aqui no Eurofut. Tamo junto, valeu por assistir até o final, um grande abraço, falou!